Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. O temário de abril intitula-se Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. Hoje vamos receber a nossa irmã Cláudia, também colaboradora do CEIR. Cláudia abordará o tema cujo título é Necessário e Supérfluo. Antes, porém, leremos uma página edificante e faremos a prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O título da lição de hoje é Excesso e Você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigura os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue as lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com os espíritos benfazejos aqui presentes, vamos agradecer ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, agradecer principalmente pela vida que nos é ofertada, agradecer a presença constante dos bons espíritos em nossas vidas e agradecer a esta casa de amor e caridade que tanto nos oferta. E que neste momento, através das palavras da nossa irmã Cláudia, possamos receber ensinamentos que nos ajudarão a compreender as lições que o nosso Mestre nos deixou. Que os bons espíritos envolva numa atmosfera de paz, para que possa conduzir sua exposição com clareza e harmonia. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Cláudia. Boa tarde, amigos. É muito bom estarmos mais uma vez
reunidos na casa virtual da nossa querida irmã Rosa, numa oportunidade de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, desejando que a psicosfera de serenidade que podíamos perceber quando estávamos fisicamente no CI possa se instalar em nossos lares, nos lares de nossos familiares e amigos e se irradiar para todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que eles estejam. Durante esse mês, nós trabalhamos com o tema Espiritismo Consolador prometido por Jesus, como já foi dito, e hoje nos coube falar sobre o subtema necessário e supérfluo. E esse tema a gente pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, com destaque para os capítulos 16, item 12, e também no capítulo 25, item 8, além do Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 717, 719 e 720A, além de outros livros pesquisados. Nós vamos refletir sobre o entendimento do que é necessário e do que é supérfluo, e os limites entre um e outro, aplicando o tema ao nosso dia a dia. Nos contam Marcos e Lucas, em seus evangelhos, a muito conhecida passagem intitulada O Óbolo da Viúva. Narram que Jesus estava sentado em frente a um gasofilácio, que era aquele local nos templos em que eram recolhidas as oferendas, e o mestre observava como é que as pessoas jogavam o dinheiro ali. E ele viu que muita gente rica, colocava várias moedas. Até que então chega uma senhorinha, uma pobre viúva, que colocou apenas 2 moedas, no valor, assim, suponhamos, de 10 centavos nossos, cada um. Jesus, então, sempre aproveitando as oportunidades para ensinar, chama seus discípulos e diz: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha para seu sustento. Então, os outros, os ricos, doaram o supérfluo. A viúva ofertou o que lhe era necessário. E eu posso apostar que quando a gente fala em necessário, supérfluo, todos nós pensamos logo em coisas materiais, não é verdade? Sobre o que temos e nos é indispensável e sobre o que temos de sobra, o que temos em excesso. Mas vamos ver ao longo de nossa exposição que esse entendimento vai bem além das coisas palpáveis. No item 12 do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, que por sinal foi nosso tema no mês passado, um espírito protetor nos chama a atenção sobre a nossa preocupação exagerada em ficar buscando o bem-estar apenas através da aquisição e do acúmulo de bens materiais. Ok? A gente vive num mundo material e sabemos que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Os apelos consumistas são enormes. Mas será que temos de fato tantas necessidades materiais assim? Ou, na verdade, estamos condicionados e somos manipulados o tempo inteiro pela mídia, pela internet? A minha formação acadêmica é na área de publicidade e propaganda. E uma frase que eu ouvi no início do meu curso e guardo até hoje é a seguinte: você tem que conseguir vender asa para pato. Ou seja, eu tinha que aprender a induzir o outro a querer, a desejar, a comprar, a necessitar até aquilo que de fato não era mais necessário para ele. Não porque ele não precisasse, mas porque ele já tinha. Então ele compraria o supérfluo. Só dando um exemplo bobo, atual, será que de fato a gente tem sempre que ter o celular de última geração? Não seria uma compra
por simples vaidade ou modismo? Quantas vezes nós nos entregamos ao consumismo e depois perdemos noites de sono sem saber como vamos pagar as prestações do cartão de crédito? Nós sabemos, inclusive, na literatura médica, de vários relatos de casos patológicos de compulsão por compras, de pessoas acumuladoras e que, no fundo, são todos sofredores, porque se diz a toda hora que todo excesso de qualquer ordem sinaliza, na verdade, uma carência, uma falta. Nós comemos, às vezes, ou bebemos além do necessário para compensar uma tristeza, uma ansiedade. Encontramos no armário sapatos e roupas, às vezes nunca usados, com etiqueta ainda, com a justificativa: eu estou triste, vou ali comprar um sapato novo. E assim nós vamos repetindo comportamentos e acabamos sofrendo as consequências dos abusos que cometemos contra nós mesmos, até descobrirmos o que de fato nos é necessário e que é supérfluo. Nós precisamos conhecer e estarmos atentos para esse limite, né, entre o que é necessário e o que é supérfluo. Há pessoas que requerem seguidas experiências na carne, grande esforço para adquirir esse conhecimento. Outras têm isso já por intuição, que na verdade é o resultado de conquistas que foram sendo efetivadas nas várias encarnações pretéritas. Richard Simonetti, em seu livro A Voz do Monte, no capítulo A Distância do Reino, ele nos diz que um dos grandes problemas do ser humano no que diz respeito à preocupação com o acúmulo de bens é a insegurança. A origem da insegurança está no fato de superestimarmos as nossas necessidades essenciais. Nós pensamos muito em nós mesmos e vivemos tão angustiados, tão tensos, tão preocupados com pequenos problemas que ficam martelando na nossa cabeça, que acabamos não tendo tempo para parar e pensar em Deus, fazer uma oração de fé e agradecimento ao nosso Pai, esse Pai misericordioso que alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo com o que lhes é necessário. Mas, olha só, não se trata da gente ficar também esperando que tudo caia do céu, né? Isso é um engano. O que Jesus pretendia quando disse isso é que fôssemos corajosos, que não tivéssemos medo, que nos resignássemos, porque o Pai Celestial não nos daria a vida sem nos garantir o necessário para viver. Deus sempre proverá, não é assim que se fala? De que vale a vantagem da gente ter uma boa situação financeira se a gente não se dedica também a sermos solidários e fraternos? Onde fica a nossa compreensão de fato do que é a vida eterna? Porque os bens materiais, eles ficam aqui nesse plano. Mas as virtudes que vamos adquirindo, as virtudes imateriais, elas nos acompanham em todas as encarnações, em todas as moradas da casa do Pai. E onde fica, então, o tempo dedicado ao nosso aperfeiçoamento moral, que é, de fato, o que é necessário? No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, no seu item 8, Olhai as aves do céu, Kardec toca justamente nessa questão do que é suficiente, que o suficiente é justamente o limite entre o necessário e o supérfluo. E Kardec nos chama a atenção para o fato de que se nós soubermos administrar com justiça, caridade e amor ao próximo todos os bens que a natureza nos dá, todas as árvores, as benfeitorias que existem na natureza,
o planeta conseguirá se mostrar que é capaz de produzir o suficiente para alimentar a todos. É lei natural. Kardec diz assim: quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Atentemos para a palavra momentâneo, momentânea. Nada é definitivo, lembram? Nada material nos pertence de fato na face da terra. Nós somos meros administradores de tudo o que nos é ofertado por Deus. E o que não sobra e não consumimos acaba se deteriorando e a gente precisa acabar jogando fora, né? Enquanto a gente joga fora, outros reviram as lixeiras nas ruas e se alimentam do nosso lixo. Jesus nos disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Ou seja, o Mestre nos convoca a dar mais importância aos bens espirituais, às virtudes que vamos adquirindo através da prática de uma consciência de amor e beneficência. Ele nos convoca a nos contentarmos com o suficiente, porque sabemos que o desejo de termos além do necessário acaba sendo um vício que nos acompanhará depois do nosso desencarne. E já imaginaram chegar lá no plano espiritual, apegados à matéria, e lá não encontrarmos nada daquilo que nos orgulhávamos tanto em possuir ou consumir enquanto estávamos aqui, no plano terreno? Imagina. Na questão 717 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o limite entre o necessário e o supérfluo é algo relativo, pois a civilização criou necessidades que o selvagem desconhecia, o que não significa que o homem civilizado deva viver como vivia o selvagem, não é isso? E além do mais, como vivia, né? Porque hoje, em muitas tribos indígenas, eles têm mais acesso à tecnologia que muitos habitantes de nossas metrópoles. O que é preciso entender, na verdade, a tal respeito, é que o limite entre o necessário e o supérfluo não é exato nem absoluto, mas é relativo. Relativo às condições de vida proporcionadas pelo avanço da civilização, pelos avanços conquistados, avanços esses que criam novas necessidades. Então, tudo é relativo, mas uma coisa é certa: não podemos ser felizes vivendo à custa das privações dos outros. O rico egoísta, que não olha as necessidades dos outros, que acumula bens e esquece da coletividade que sofre, que tem fome, está fechando seus olhos e o seu entendimento à solidariedade. E ao retornar em uma nova encarnação, ele poderá passar por certas provações e privações nas mãos daqueles que agora pensam do mesmo modo que ele pensou e agiu em existências anteriores. O espírito Miramês nos diz que a economia mundial não tem dono dentre os povos, tudo é de Deus. Quem esquece disso acaba respondendo pela sua cegueira espiritual. Certamente que os bens materiais nas mãos dos homens são para o seu conforto, de sua família. No entanto, a gente não pode esquecer que a humanidade inteira é filha de Deus, não somos só nós, né? E aí o que falta nos nossos corações é somente o amor, né? Para que tudo entre na perfeita harmonia. O apego aos bens materiais é um entrave
a vida do ser humano e faz com que ele se distancie cada vez mais da elevação espiritual. Na questão 719 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais dizem a Kardec que é natural que a gente procure o nosso bem-estar desde que de forma honesta e sem prejudicarmos ninguém. Que nós precisamos procurar o bem-estar sim, mas à luz de Jesus, doando a quem precisa não só o que temos de sobra, o que nos é supérfluo, mas até mesmo o que é necessário e nos poderá fazer falta em algum momento, como fez aquela viúva. Na questão 720A, os espíritos dizem assim: meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. O que mais precisamos, de fato, é a renovação interior da alma, nossa alma. É buscarmos o homem novo que está dentro de nós, fazer com que ele desperte. Porque esse homem velho, que ainda carregamos, só tem olhos para ver as coisas externas, as necessidades da matéria. O homem novo, não. Ele já entendeu, de fato, a mensagem de Jesus. Então, ele passa a trabalhar e procurar os valores eternos dentro dele mesmo. E citando mais uma vez o Espírito Miramês, ele diz assim: o mérito não é juntar coisas perecíveis, é despertar os dons que Deus depositou na intimidade de cada ser. O evangelista Lucas nos fala de uma outra passagem, que é quando Jesus visita a casa de Lázaro. E nós vamos nos deter no comportamento das duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que é uma passagem que deixa muito evidente o papel que cada uma representa na visita de Jesus e que ilustra muito bem o nosso tema de hoje. Quando Jesus chega à casa de Lázaro e começa a falar, Maria fica encantada, se prostra aos pés do mestre e quase paralisada, bebe suas palavras. E Jesus estava falando justamente sobre os tesouros do céu. E Maria não sabia quando teria outra oportunidade como aquela, né? Então estava ali, atenta. Já Marta, por ser a irmã mais velha, conforme a tradição judaica, fazia as honras da casa, né? Recebendo os visitantes e correndo de um lado para o outro para garantir a Jesus e a seus discípulos uma recepção digna, com alimentos, conforto e descanso para todos eles. E Marta fica muito irritado, né? E acaba reclamando com Jesus que Maria não estava lhe ajudando. Ainda pede a Jesus que interfira, olha só. Então Jesus, com aquele seu tom, né, diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essas palavras de Jesus são, na verdade, uma suave advertência a Marta, lhe dizendo justamente para não valorizar demasiadamente as necessidades do dia a dia, ainda que elas sejam importantes. A alimentação, conforto da hospedagem, mas que não valorizasse demais, porque são bens passageiros. Isso não é por isso que Marta era menos dedicada a Jesus do que Maria. Marta só não percebeu o caminho certo para recebê-lo. Qual seria o caminho que mais agradaria de fato a Jesus? E ele entendia que as duas, Marta e Maria, demonstravam seu amor e sua dedicação. Ambas estavam ali servindo a Deus, servindo a ele, né? sendo simpáticas, solícitas, mas cada um a seu modo.
Maria com mais sensibilidade, emoção, adoração. E Marta já para o lado material, né? Da razão, da ação. A Maria visava a eternidade. Marta estava sendo imediatista, materialista. É bom que a gente diga que a dedicação de ambas merece respeito, claro, porque as suas atitudes, embora divergentes, são atitudes complementares e refletem justamente o conjunto das necessidades humanas, um conjunto ideal para um bom convívio em sociedade. Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, ele fala que nós temos que considerar o caráter das preocupações das duas. As preocupações de Marta refletem o mundo material, são passageiras, transitórias. Já as de Maria a levam a aquisições imperecíveis, já que dizem respeito ao espírito, e o espírito, sabemos, é imortal. O livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, contém mensagens de diversos espíritos, e logo no capítulo 1 tem uma belíssima mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, intitulada Os Problemas do Mundo. Essa mensagem nos fala sobre tudo o que há no mundo, na natureza, mas que se não for bem aproveitado e compartilhado por nós, de nada adianta. Ele nos diz, por exemplo, ele sempre utiliza a expressão assim, o mundo está repleto de, mas... E ele diz o seguinte, ele começa dizendo que todo o ouro que existe no mundo, no solo, no mar e nos cofres, não resolve sozinho o problema da miséria. Que o mundo está repleto de cultura. Ele diz, cultura no ensino, na técnica, na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. E ele conclui dizendo, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para aniquilar, anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo, pois não se trata apenas de otimizarmos o uso de nossos bens materiais, mas também de pensar sobre o que fazemos com o nosso tempo. O filósofo Sêneca dizia, a vida não é breve, nós é que perdemos tempo com coisas inúteis. Então vamos aproveitar o nosso tempo com atitudes necessárias e urgentes, especialmente nesse momento de pandemia que vivemos, né? Vamos buscar mais a oração, um mergulho no nosso interior. Vamos dar uma geral no nosso guarda-roupa, em nossa sapateira, no baú de brinquedos de nossas crianças, na nossa despensa, em busca daquilo que podemos doar para quem necessita mais do que nós. Porque se ainda não estamos preparados para doar o que pode nos faltar, comecemos doando o que nos sobra. Isso é um exercício. Quando a gente vê, a gente está dando até o que precisa. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Alegria, psicografado por Divaldo Franco, diz que o homem tem necessidades reais e imaginárias, e apenas as reais são pertinentes ao nosso processo de evolução moral. As imaginárias são meros prazeres materiais, ela diz, e que também, por não sabermos distinguir uma das outras, e pelas sucessivas encarnações vivendo na matéria, nós acabamos por dar preferência às necessidades imaginárias, que são, na verdade, as materiais, as supérfluas, muitas vezes. Caminhando para a finalização da exposição de hoje,
precisamos estar atentos ao fato de que cabe a cada um de nós também, e as instituições governamentais ou privadas, desenvolver esforços no sentido de estender a todos, sem exceção, os benefícios decorrentes da melhoria do padrão de vida humano que foi originado pelo progresso da civilização, de modo a gente conseguir atenuar as desigualdades sociais. E para garantir o cumprimento dessa tarefa, assegurando o bem-estar de todas as pessoas, são necessários investimentos, nos setores de saúde, alimentação, habitação, acesso aos meios de comunicação, em especial a educação. Educação essa no seu sentido mais amplo, como formação intelectual, social, moral e espiritual. Uma educação integral. Nós nunca podemos esquecer que a única coisa que nunca é demais, que nunca será supérflua, é o amor. E também a gente precisa buscar falar apenas o necessário, lembrando que o nosso silêncio muitas vezes pode ser um ato de caridade. Que possamos entender que ser feliz não é ter mais, não é ter demais, é necessitar menos, cada vez menos, que a chave está em ter o suficiente. É educar nossos filhos dando a eles apenas o suficiente. Enfim, temos a certeza de que Deus nos dá para que aprendamos a dividir e que não almejar nada além do necessário pode nos proporcionar uma vida digna, mais tranquila, sem grandes preocupações, ajustando e demonstrando essa fronteira que existe entre o que é necessário e o que é supérfluo. Busquemos ser menos tio Patinhas e mais Balu, aquele urso do filme Mowgli, o Menino Lobo, que canta assim: eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. E a música não para aí não. Balu segue elencando tudo o que a natureza oferece de verdadeiramente necessário a ele e a todos os animais da floresta, a nós, E isso nos leva a refletir sobre o que o Mestre nos disse e que consta no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para finalizar, eu gostaria de dar um verdadeiro presente a vocês, que é a mensagem O Supérfluo e o Necessário, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam necessário, uns queriam o supérfluo,
outros apenas o necessário. Nós somos abençoados o tempo inteiro. Precisamos estar atentos aos sinais divinos para que não nos esqueçamos de agradecer por tudo o que temos e até pelo que não temos, sempre. Então, ao invés de reclamarmos por coisas pequenas, ao invés de invejarmos os bens materiais dos outros, agradeçamos pela nossa paz, nossa saúde, nossa família. Pois certamente tudo o que temos é o que Deus sabe ser necessário para nós, para o nosso crescimento. Então, amigos, agradecemos a vocês pela atenção, pela companhia nessa tarde de hoje. Vamos acompanhar agora a prece final, quando os nossos lares receberão as vibrações dos benfeitores espirituais da Casa da Irmã Rosa e nossas águas serão magnetizadas. Fiquemos com a paz de Jesus e vamos orar, porque orar é sempre necessário. Muita paz a todos. Deus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que paramos em nosso dia e podemos elevar nossos pensamentos a Ti, Senhor, através dessa doutrina consoladora, encontrarmos paz, força e esperança para caminharmos aqui na Terra. Senhor, que os ensinamentos do Cristo fiquem vivos em nós. E assim, Senhor, aprendamos com esse momento a sermos mais solidários, mais fraternos, levando esperança, consolando os aflitos, aliviando as dores, Senhor. Pois já aprendemos, Pai, que a nossa felicidade só será possível quando todos na terra forem felizes também. Pai, cuide de todos que sofrem dores físicas, sofrem dores morais, Senhor. Que a nossa palavra, com todos aqueles que convivemos, sejam de força, seja de paz. Consolemos os aflitos, aliviemos as dores, Senhor. Sejamos seus verdadeiros discípulos, Pai. Maria, Mãe bendita, nós rogamos, abrace a todos aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em leito, Senhor, de dor, de aflição. Maria, console as famílias, para que encontrem em Ti o exemplo de força e assim possam seguir adiante, realizando a vontade de Deus, nosso Pai. Espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, nós rogamos, fluidifique as águas, derrame nelas o remédio que leva alívio das dores a todos que nos cercam. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.